Além da microcefalia, a medicina também descobriu que o Zika vírus é responsável pela síndrome de Guillain-Barré. O doutor Edmilson Migovski explica agora que doença é essa e quais riscos ela apresenta. Já se sabe se há risco de microcefalia se a mulher engravidar depois de se curar do Zika? A condição de doença crônica pelo Zika vírus não é uma condição que se conheça. Então, a doença tem um início, meio e fim muito bem determinado. Não fica igual o HIV, igual a hepatite B, igual a hepatite C que pode ficar na pessoa. O início, meio e fim vai ser bem delimitado. O problema que pode ocorrer é a mulher ter tido um diagnóstico de Zika vírus, um diagnóstico equivocado, hoje, engravidou daqui a 6 meses e já tive Zika vírus, estou despreocupada, e aquilo lá não ter sido Zika vírus. Até porque o diagnóstico laboratorial ainda está muito restrito. E eu não tenho como pedir ainda a mensuração, que a gente chama de sorologia, para Zika vírus, não está disponível ainda. Então não é possível eu hoje detectar ou confirmar uma infecção que eu tive 6, 7 meses atrás. Então as pessoas que falam eu tive Zika vírus, só vai ser confiável esse diagnóstico se o exame de sangue ou de urina foi coletado e se isolou o Zika vírus e se diz assim, não, realmente essa pessoa teve Zika vírus e eu então estou dando diagnóstico. Só pela clínica não é possível. Então o Zika só se pega uma vez na vida? A verdade hoje em relação a Zika vírus é que é uma doença de uma única vez. Então você não vai ter doença Zika vírus mais de uma vez. Pode ser que algum tipo de mutação ocorra e acabe possibilitando você adoecer mais de uma vez, mas a regra não é essa. A regra é Zika uma única vez, dengue no Brasil 4 vezes. Então varia de acordo com a quantidade de vírus diferentes que tem. Doutor, já foi descoberto a relação do Zika com a síndrome de Guillain-Barré. O que é essa síndrome? A síndrome de Guillain-Barré ela não é nova. O que é nova é o Zika vírus como um agente etiológico, um agente desencadeador. Existe o vírus da gripe, pode dar síndrome de Guillain-Barré, algumas vacinas podem dar síndrome de Guillain-Barré, dengue pode dar síndrome de Guillain-Barré. Agora, parece que a relação de Zika vírus com Guillain-Barré está realmente uma incidência muito alta, né? Então, tem algumas séries que falam até em 1%, ou seja, de cada 100 pessoas com Zika vírus, uma vai ter Guillain-Barré, que é um quadro de paralisia ascendente, bilateral, portanto simétrica, que vai subindo até acometer a musculatura respiratória, levando um quadro de insuficiência respiratória, demandando, por isso, que esse paciente seja tratado em ambiente de terapia intensiva, respirador e medicamentos caríssimos. Então, se essa relação for tão alta assim de Guillain-Barré com o Zika vírus, a gente vai ter um problema sério em termos de vaga em terapia intensiva lá na frente. Por isso que é muito importante combater o vetor, né? A gente está o tempo todo falando da consequência e às vezes negligencia o combate à causa que é o mosquito. A gente não pode permitir que o mosquito que mate venha a nascer. E para exterminar esse mosquito, eu não preciso de mandato de segurança, não preciso de licença para matar o mosquito, né? Então a gente tem que realmente arregaçar as mangas e combater o vetor, que é a forma mais segura, eficiente e barata de minimizar esse problema chamado Zika vírus, dengue e chikungunya e febre amarela. Há suspeitas de relação do Zika vírus com outras doenças? Existe uma relação do Zika vírus com microcefalia e malformação congênita, né? Então, você pode ter cometimento de extremidades, uma criança mal formada pelo Zika vírus, como também síndrome de Guillain-Barré, como também o Zika vírus se manifestar de uma forma mais grave em pessoas que têm doença autoimune, como por exemplo o lúpus. Agora, a gente vai ampliando o portfólio de maldade do Zika vírus conforme a gente vai conhecendo mais essa enfermidade, né? É possível que isso se modifique com um futuro próximo. Voltando à microcefalia, doutor Edmilson, a doença sempre deixa sequelas ou não? Há exceções? A microcefalia é um sinal de que houve comprometimento desse bebê. Você pode ter outros sinais, como por exemplo uma formação de extremidades, você pode ter outras coisas, infelizmente, comprometendo mais ainda a saúde dessa criança. Inclusive, comprometimento da audição, que pode ocorrer, em tese, numa criança totalmente normal na sua aparência. Isso ocorre com rubéola, isso ocorre com citomegalovírus. E a surdez pode se desenvolver ao longo dos anos, ou seja, a criança nasce bem e compromete depois. Então a gente sabe pouco ainda de Zika vírus, embora no caso seja expressivo,
né? Você está vendo aqueles casos que foram diagnosticados porque o comprometimento intraútero foi muito precoce. Mas uma mãe que teve lá para o 7º, 8º, 9º mês de gestação, a criança não tem microcefalia, mas tem uma infecção congênita que pode trazer algum prejuízo para essa criança. Óbvio que a questão da cognição, da inteligência, quanto maior for o comprometimento, ou seja, quanto menor for o perímetro cefálico, maior vai ser o comprometimento dessa criança. Bom, doutor, o nosso papo foi ótimo. Eu espero que muita gente de casa tenha entendido um pouco mais sobre essa doença, os riscos, né, que ela traz. Eu que agradeço a oportunidade de explicar para os nossos telespectadores essa enfermidade que tem me preocupado muito, 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 muito. Essa talvez seja a pior faceta do Aedes aegypti. A gente tinha muito medo de dengue, de uns casos de morte, que é sempre muito duro enfrentar a morte por dengue, mas que a gente já vinha aprendendo a manusear o paciente, boa parte daqueles pacientes graves você conseguia reverter. Microcefalia você não reverte, né? Então é algo que precisa ser realmente combatido mais do que nunca. Então se alguém estava desanimando, achando que é bobagem um mosquito, não deve ficar desse jeito e combater de forma mais dura o vetor dessas diferentes infecções por vírus. O Conversa Pública fica por aqui. Amanhã o Boas Novas Brasil volta ao vivo com as principais notícias do país e do mundo. Até lá!